o Senhor e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Repita comigo: mulher, estás livre, da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes pois vinde para serdes curado e não do dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse-lhe: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele havia feito. Louvado seja o nome de Jesus. Podemos assentar, exaltando e bendizendo ao nome do Senhor. Amém? O médico Lucas escreve para nós, aleluia, escrevendo a palavra de Deus, divinamente inspirada pelo mesmo, deixa para nós nesta noite, aleluia, algo interessante. Nos demais evangelhos, nós vamos sempre encontrar uma diferença no que diz respeito ao que Lucas escreveu. Por quê? Porque Lucas, sendo médico, ele é mais detalhista. Lucas foi aquele que não viveu, não andou com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas não andou, não viveu, mas interessou-se pela história de Jesus. Conheceu Jesus, era amigo de Pedro, tornou-se amigo de Pedro. Louvado seja Deus. E foi investigar toda a história, foi fazer uma investigação dos relatos que lhe foram contados. A gente vai chegar aqui no capítulo de número 13, nós vamos encontrar um capítulo recheado de parábolas, né, daquilo que Jesus, que Lucas relata, que ouviu de algumas pessoas. Nós vamos encontrar Jesus falando da queda de Siloé, quando a torre cai e matam muitas pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos encontrar Lucas relatando a respeito da esterilidade de uma figueira. A Bíblia vai dizer que um homem tinha uma figueira plantada, que a mesma não dava frutos. Louvado, então foi feita uma promessa de que aquela figueira seria cortada. Depois nós vamos encontrar o Senhor falando a respeito de fé, que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, faremos curas, maravilhas maiores do que daquelas que o Senhor fez. Depois vamos encontrar pessoas indo até Herodes, falando dos milagres que Jesus fazia no meio do povo. Bendito seja Deus. Mas quando nós chegamos ao versículo de número 10, nós vamos encontrar falando a respeito de uma mulher que estava com o espírito de enfermidade, por isso a mesma estava paralítica há 18 anos, ou seja, alguns dizem que ela estava encurvada. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas. Todos os sábados nas sinagogas haviam reuniões como a que nós estamos tendo nessa noite. As sinagogas eram lugares pequenos com capacidade para mais ou menos 20 pessoas. Ali se reuniam pessoas. Havia um homem que era chamado príncipe da sinagoga. A ele cabia fazer o que eu estou fazendo hoje, ou que qualquer um aqui pode fazer, dirigir o trabalho. Bendito seja Deus. E no meio da congregação, durante a reunião, aquela reunião solene, alguém chegava e era concedido a oportunidade. O ministério de
mente. Jesus estava ensinando. Você vai encontrar nas Sagradas Escrituras Jesus subindo ao monte ensinando o povo, Jesus entrando no barco de Pedro ensinando o povo. Jesus, por onde ia, tinha o prazer de ensinar seus discípulos a fazerem a obra, ensinar todos aqueles que querem viver na sua presença, ensinar a todos aqueles que disseram sim para ele a como segui-lo. E a Bíblia vai dizer que naquele dia, como nos demais, como em muitos outros, que eu acredito que a Bíblia nem relate, Jesus estava ensinando. E a Bíblia vai dizer que ali havia uma mulher. A Bíblia não relata o seu nome. Era uma anônima, a Bíblia diz. Que não menciona o nome dela, diz que apenas que ela tinha uma enfermidade que durava 18 anos. Olha, irmão, 18 anos não é uma semana, 18 anos não é 18 meses, não são 18 dias, são 18 anos possessa por um espírito de enfermidade. Eu fico imaginando, conjecturando em cima do texto, quantas vezes aquela mulher não esteve naquele lugar, quantas vezes aquela mulher não entrava na igreja. E tem mais, naquele período o judeu não recebia na congregação nem nas sinagogas ninguém que tivesse defeito físico. Havia uma lei que foi dada, está escrito no livro de Levítico, que nenhum manco, aleijado, no qual houvesse defeito físico, eles eram proibidos de entrar nas sinagogas. E eu fico imaginando aquela mulher encurvada por aquele demônio na sua coluna, muitas das vezes se esgueirando, esperando ficar lotado. Talvez aquela mulher se escondesse e sentasse no lugar onde houvesse menos visibilidade, onde ninguém pudesse ver, onde ninguém pudesse incomodá-la. E ali ela ficava quietinha, porque eu acredito assim, havia um desejo naquela mulher de ouvir a palavra, não a minha palavra, não a palavra de qualquer outro que estivesse ministrando naquele lugar, mas ela queria ouvir a palavra de Deus. E eu fico imaginando quantas vezes aquela mulher ali dentro, alguém olhava para ela, mas era noiva, nem mencionava seu nome. Talvez as pessoas a vissem doente, mas ninguém se importasse com o que aquela mulher passava, com as lutas que aquela mulher enfrentava. E como a Bíblia diz que ela vivia encurvada, eu conjecturo que aquela mulher não olhava o rosto de ninguém, mas viveu 18 anos olhando somente para os pés, porque uma pessoa nesta posição, dificilmente ela vai poder olhar o rosto de alguém, a não ser que essa pessoa esteja deitada, mas numa posição vertical ela não vai conseguir visualizar o rosto de ninguém. E 18 anos era essa a história daquela mulher. Eu fico imaginando, talvez aquela mulher saísse da sua casa e alguém olhasse para ela e disse: vai essa doida de novo para a igreja. O que essa doida vai fazer para ali? O que essa doida vai fazer para a sinagoga? O que essa doida vai fazer para ali ouvir? O povo nem quer que ela lá esteja, não vai deixar ela entrar. O que é que ela vai fazer nessa posição? Quem anda nessa posição há uma dificuldade grande demais, irmão, para se andar na posição encurvada. Quem tem problemas de coluna sabe que são dores horríveis para quem tem uma lordose, para quem tem um pequeno desvio. Agora imagina para quem já está totalmente encurvado. E eu fico imaginando a situação daquela mulher. Todos os dias, quando havia reuniões nas sinagogas, ela por ali, ela queria ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer agora que aquela mulher entra num dia em que Jesus, não era Pedro, não era Paulo, não era João, mas era Jesus quem estava ensinando na sinagoga. A palavra de Deus vai dizer, querido, que nenhum daqueles que vai a ele lança fora. E olhando para as Escrituras, eu nunca vi ninguém chegar diante de Jesus e sair sem milagre. Eu nunca vi ninguém pedir a Deus algo, ao Filho, ao Pai, crendo no nome do Filho
aquela mulher está ali. Talvez ela quisesse apenas ouvir uma palavra, porque a palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que este fato acontece no dia de sábado. Pela lei ninguém podia fazer nada no dia de sábado. O dia de sábado era restrito para as orações. Alguém até fazia comida no dia anterior para comer no dia de sábado. Mas Jesus é Senhor até mesmo no dia de sábado. Quando Jesus quer operar, independe de dia, de hora, de lugar. Jesus não precisa ter dia, não é o tempo que vai determinar o agir de Deus. Ele é Senhor do tempo, o tempo é dele, o kairos é dele. A Bíblia vai dizer que Jesus, vendo-a, chamou a si e disse. Jesus não bateu o pé. Jesus não disse, caia fogo do céu e queime esse demônio, não. A palavra vai dizer que Jesus chamou aquela mulher assim, chamou para si. Eu acredito que Jesus disse, vem até aqui. E Jesus disse àquela mulher, sejas livre desta enfermidade. Repita comigo nesta noite, seja livre desta enfermidade. Eu não sei qual é a enfermidade que tem te assolado, que tem invadido o teu corpo físico, que tem te tirado as forças, que tem te tirado a alegria. Eu não sei qual é a enfermidade, se é no osso, se é na pele, se é na carne, se é na cabeça, no fígado, no coração, passo, eu não sei. Mas Deus está dizendo, esse você crê, ainda que você tenha uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite, mulher, seja livre da tua enfermidade. Seja livre no nome de Jesus. A Bíblia vai dizer, irmão, quando nós recebemos o milagre incomoda. Quando alguém recebe uma bênção e alguém às vezes chega e diz assim, oh, mas que coisa boa, eu estou tão feliz por ti. Às vezes é verdadeiro, mas às vezes não é. É de lá, porque fulano recebeu e eu não. Eu oro, eu jejuo, eu vou para a igreja todo dia, porque fulano recebeu e eu não. Porque aprove a Deus abençoar aquela pessoa naquele dia. O teu dia vai chegar, a tua hora vai chegar, o teu tempo vai chegar. Espera também no tempo de Deus. Verdade. A Bíblia vai dizer que quando Jesus impõe as mãos sobre ela e ela se endireita. Olha só, irmãos, eu fico imaginando aquela mulher encurvada. Agora o Senhor chama, ela vem para si. Jesus só coloca as mãos sobre ela e diz, mulher, sejas livre da tua enfermidade. Aquela mulher se endireita, toma posição, fica posicionada agora diante de Jesus. E sabe o que ela faz, irmão? Ela glorifica a Deus. Aleluia. Ela é grata agora pela cura e ela glorifica ao Senhor.